Fala, família vascaína, começando um pós-jogo para vocês, né? É aquele pós-jogo sem disposição nenhuma para fazer por causa dessa derrota ridícula do Vasco, ridícula mesmo. Mas antes de começar esse pós-jogo para vocês, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para a galera toda ficar por dentro das notícias do nosso Vasco aqui no canal. Então vamos lá, né? Vamos começar sobre esse pós-jogo de 4 Bragantino, 1 Vasco, essa vergonha do Vasco fora de casa. Já tinha passado uma vergonha em casa contra o Curitiba, né? E o Vasco passou uma vergonha maior fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Então o Vasco, né, no jogo contra o Curitiba, o Vasco até que começou bem no primeiro tempo, gente. O Vasco contra o Red Bull, o Vasco não fez nada. Contra o Bragantino, o Vasco não fez nada. Isso é incrível. É incrível, é incrível o jeito que o time do Vasco está jogando, né? Eu que trouxe a escalação para vocês, né, no vídeo anterior, né, no pré-jogo, eu tinha trago a escalação para vocês, que a escalação foi Fernando Miguel, Léo Matos, Neto Borges. Estou repetindo a escalação para vocês, hein? Fernando Miguel, Léo Matos, Neto Borges, Wesley, Castan, Andrei, Juninho, Léo Gil, Caio Lopes, Thales Magno e Germancano. Essa foi a escalação do Vasco para o jogo de hoje, né? Mas mesmo assim o Vasco não fez nada, absolutamente nada. Um jogo horrível do Vasco, entendeu? Se continuar dessa forma, vai cair. Infelizmente, essa é a realidade do Vasco. Se continuar dessa forma, vai cair. Tá ridículo essa zaga do Vasco. Esses dois laterais que jogaram hoje, tanto o Léo Matos, tanto o Neto Borges, são horríveis, lento demais. Então vai ficar complicado, está cada vez mais complicado ainda, né? Então, se o Fortaleza ganhar amanhã, o Fortaleza passa o Vasco, né? Bota o Vasco de volta para a zona de rebaixamento. Fortaleza que amanhã, como eu falei no vídeo anterior, pega o Santos em casa. Então, se o Fortaleza vencer, o Fortaleza passa o Vasco e joga o Vasco para a zona de rebaixamento. Então, o Vasco precisa muito ganhar as próximas partidas, porque está se complicando cada vez mais. Hoje que foi um jogo ridículo demais, o Andrei errou muito passe, Neto Borges é outro ruim, Léo Matos, outro também que é ruim demais, a zaga do Vasco tá lenta demais com o Leandro Castan e o Wesley. O Vasco precisa dar uma mudança legal aí nesse time, né? O Léo Gil, que também estava se atrapalhando ali no meio de campo, o Juninho, coitado, que saiu já no primeiro tempo para a entrada do Pikachu. Eu não tiraria o Juninho no primeiro tempo, eu teria tirado o Andrei, que estava errando um passe desde o começo do jogo. O Andrei não estava fazendo nada, mas infelizmente tirou o Juninho no primeiro tempo e não tirou o Andrei. Na verdade, o Andrei ficou até o final do jogo, né? O Andrei que não fez nada, só errou. E teve um gol do Bragantino que o Andrei errou o passe e se tornou no gol, né, do Bragantino aí. Infelizmente, o Vasco vem passando por uma dificuldade muito difícil mesmo. O Vasco precisa jogar melhor, porque o próximo jogo do Vasco é contra o Atlético Mineiro. É um jogo difícil, mesmo sendo em São Januário, mesmo sendo em casa, é um jogo difícil. O Vasco precisa vencer agora os próximos jogos para se manter na Série A, porque vai ser um final de campeonato muito difícil para o Vasco, e o Vasco precisa vencer para sair dessa zona de rebaixamento, dessa zona muito delicada para o Vasco. O Vasco não era para estar ali, por causa que é um clube muito gigante, muito grande, para estar nessa zona de rebaixamento, né? O Vasco ainda não entrou, graças a Deus o Vasco ainda não entrou. Mas amanhã o Vasco pode sim entrar se o Fortaleza ganhar. Então nós, torcedores vascaínos, temos que torcer para o Santos conseguir vencer o Fortaleza para a gente não entrar na zona de rebaixamento novamente, porque tá complicado. A gente zoa o Botafogo, mas a situação do Vasco também é delicada, a situação do Vasco também é complicada. Então nós, torcedores do Vasco, temos que... Eles pedem para a gente apoiar, mas a paciência tem limite. Paciência tem limite, a gente apoia, incentiva e o time continua essa merda que tá. Entendeu? Desculpa o palavreado, mas o Vasco continua essa merda que tá. Então, tá complicado. Então, senhor Campelo, vocês aí que ficam brigando por política, pelo amor de Deus, parem de brigar por política e vamos pensar um pouquinho no Vasco, pelo amor de Deus,
porque a situação está cada vez mais complicada para o lado do Vasco e a gente vai acabar caindo por incompetência desses jogadores e desses dirigentes aí que estão no Vasco. Então, galera, esse foi um pós-jogo para vocês, né? Foi um desabafo meu aí, né? Como torcedor vascaíno. Eu peço para vocês se inscrever no canal, compartilhar para todo mundo aí e compartilhar esse vídeo aí para geral mesmo, em toda a mídia social aí, para geral. Então, tamo junto, galera. Saudações vascaínas, curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!